O grande grupo desmascarado, a grande revelação da origem do Padre. Esse grupo, como é que ele surgiu? Quem que é a voz por trás da liderança do grupo? Quem que manda mesmo? Por que que fizeram isso? Por que que fazem isso com as crianças? E mais detalhes sobre essa cura que tá aparecendo aí pras mordidas de zumbis. Sim, esse é o episódio 3 da última temporada de Fear the Walking Dead, que eu vou explicar e analisar tudo aqui nesse vídeo. Se você quer saber, vambora! Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise da última temporada de Fear the Walking Dead, da 8ª. Agora sim, o episódio 3, que anda com a história numa velocidade muito grande, com grandes revelações, e vamos falar tudo isso aqui, né? Deixa esse like que é muito importante e se inscreva aí no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, né? Se o primeiro episódio começou mais fraco, se a história ali parecia que andava, mas andava pouco, e o segundo já deu uma boa melhorada nisso, esse terceiro, eu não considero ele melhor do que o segundo episódio, mas ele é, de fato, o episódio até agora que mais anda com a história. Ele anda com a história de uma forma bem rápida, que faz até alguns acharem que a história tá meio rushada. Essa é a impressão que eu acho que passa pra alguns, mas assim, é um episódio de origem. Por mais que o episódio 2, na minha opinião, é melhor do que esse aqui é o episódio mais necessário da temporada. Episódio com foco na Madison, com revelações sobre ela, mas principalmente usando dela pra revelar sobre o Padre, com cenas assim que em qualquer série do universo do Walking Dead, quando aparece esse tipo de cena de flashback, cenas que mostram algum lugar ali na época que começou o apocalipse, sempre eu gosto desse tipo de cena. Na minha opinião, é sempre bem-vindo. É o grande episódio de origem do grupo, mas que faz uma coisa certa, que é aproveitar que a gente tá no início da temporada pra gerar mais curiosidade e empolgação. Que assim, vocês devem estar vendo na tela um dos pontos que geram mais curiosidade, já eu vou tocar nesse assunto. Vamos aqui pro início do episódio, que já vem com diversas revelações importantes, inclusive voltando a tocar naquele ponto da cura. Primeiro a gente tem a grande revelação importante aqui por parte da June, do porquê a Shrike coletava o sangue da Madison, que tinha muito a ver com algo ali de achar que ela poderia ser especial. Achei isso bem interessante, né, que a June começou essas pesquisas com radioatividade pra cura por conta do que aconteceu com a Alicia na 7ª temporada, e por causa disso, agora que a Shrike sabe que a Madison é mãe da Alicia, ela começou a imaginar que poderia ser algo de sangue e tudo mais hereditário. Fez esses testes pra saber, tipo, vai que é imune, é do sangue da família deles. Mas aí a gente vai pra outras revelações, como por exemplo a que ficou de brecha ali do episódio 2. Uns detalhes sobre o Finch, né, o menininho que a Shrike fez ser mordido. Aqui a gente vê que o progresso está acontecendo com o filho do Dwight e da Sherry. Revelações de que o menino já tá respondendo aí à radiação, respondendo bem há alguns dias, então aumenta aquele ponto de que ele realmente vai ser curado, assim, tela vai mostrar alguém sendo curado pela mordida. Eu já tinha dito pelos detalhes de trailers de outros episódios que ele aparece bem com Dwight e Sherry, mas nesse início também a gente tem a revelação de um ponto que é chave pra história desse episódio, o arquivo que tem na ilha das crianças que a Madison pegou, que aparentemente ela era a que mais coletou, que separou filhos de pais. Só que assim, o episódio ele dá uma reviravolta pra isso, gera a expectativa de que vai trazer essa resposta pra crianças, mas é só expectativa, não traz essa resposta. Mas aí a gente tem o flashback, que não deixa de ser interessante, o retrato da Shrike e o irmão dela, mais novos, bem na época que tinha acabado de começar o apocalipse ali, né, que eles já estavam na ilha nesse processo, né, de reconstruir a humanidade, seguindo um plano do próprio exército, que é o plano Padre, mostrando o pai dela, né, que de fato é o rosto ali por trás do Padre, esse General Krennic. Eu sei que alguns vão ouvir general aí, vão lembrar de outro nome, né, General Bill lá, de, né, CRM, vão tentar fazer associações, mas a gente não tem nenhuma por enquanto, vamos acalmar. A gente vê, né, mais pontos do exército dos Estados Unidos quando começou tudo, parte aí, colocando o plano Padre em ação, indo pra uma missão, né, inclusive, pra poder expandir e aumentar esse projeto. Só que aqui tem umas menções interessantes que se referem ao passado de Fear. Por exemplo, aqui a gente tem menção ao Senador Vasquez e ao bunker lá, né, do hotel em Galveston, que pra quem não lembra, é o bunker onde a Alicia ficou na época da explosão das ogivas nucleares da 6ª temporada, que ela ficou presa lá, acabou se vendo diante do grupo que tava sobrevivendo ali, que a gente tem o carinha ali, que era o assessor, né, do Senador Vasquez, o Senador Vasquez zumbificado. Pois é, referências do porquê desde essa época já se falava muito sobre o Padre. E outras revelações que dizem respeito ao grupo, né, por exemplo, esses nomes diferentes, que o nome dela mesmo não é Shrike, é Sam. E na verdade ele mesmo pediu pra usar esses nomes diferentes, são nomes de pássaro. E o episódio volta pro presente, dando aquela dinâmica interessante de empolgação, que te prende, você fica na expectativa de quando vai voltar pro passado de novo pra entender mais. Só que aqui no presente a gente tem um ponto da Madison, dela quase sendo mordida e tudo mais, e que assim, vamos cá entre nós, tava um pouco óbvio que ela não ia ser mordida pela importância dela, e pelo Finch já ter sido mordido no episódio anterior. Tava previsível que algo ia acontecer pra salvar ela. Porque a gente tem algumas cenas de ação que eu considero não perfeitas e épicas e tal, legais, e sinceramente eu considero um diálogo meio fraco
pra convencer a Dove, a menina lá, a lutar contra a Shrike. O convencimento, a forma como o diálogo é construído por parte do roteiro ali, eu assim, não me prendeu tanto, não achei tão interessante. Mas a gente direciona pra um momento de satisfação, né, que é aquele reencontro, um reencontro de anos. Não tava esperando tanto, mas eu tava curioso pra saber como ia ser. Daniel com Madison, né, a última vez foi na 4ª temporada, que traz assim uma nova esperança de luta contra o padre, ainda mais pra gente descobrir que o exército dele, que ele tem, é de pais revoltados com o grupo, que as crianças foram tiradas. Mas aí a gente tem umas revelações interessantes sobre personagens desaparecidos, que assim, ao mesmo tempo não é revelação, porque temos o Daniel dando a entender sobre a situação de Charlie e Luciana, principalmente a Charlie, né? Na 7ª temporada a gente viu que ela tava condenada, a gente viu que ela recebeu um tanto de radiação, que era só esperar o tempo pra morrer. Ela tava nas jangadas com o pessoal, quando foram capturados e tudo mais, e depois o Daniel mesmo dá a entender que ela morreu, mas não tem certeza disso. A mesma coisa vale pra Luciana, que é outra personagem que, se eu não me engano, não apareceu em trailers, e ele fala que não estava lá pra ela, dando a entender que ela morreu, mas não tendo certeza. Mas não sei não, me dá uma sensação de que elas vão aparecer em algum lugar. Eu não sei a Charlie, né, porque teria que ter algo bem mais milagroso pra ela sobreviver, mas dá uma sensação que vão aparecer, tipo, a Luciana e tal, de alguma forma com o Strand, que ele é outro que tá sumidaço, é outro que não apareceu em trailer, não apareceu em nada, a gente não sabe nem o paradeiro dele. Acredito que essa explicação vai ter um episódio dedicado pra esses personagens. Mas aí, seguindo o episódio 3, a gente tem umas construções boas pro lado de mal do padre, principalmente por meio dessas cenas, que a gente vê os jovens ali que estão defendendo eles, totalmente cegos, né, totalmente manipulados pelo que passam pra eles, que os pais, na verdade, não se importam, eles que abandonaram eles. Quando você assiste, dá uma raivinha, dá sim, então, sinal que tem uma construção legal aí. Mas aí passamos da metade com uma direção pro encerramento, com a dinâmica ali que acelera bem mais rápido as explicações do presente com as explicações do passado. Chegamos nesse conflito, né, do frente a frente com a base do padre, que a gente descobre que o general lá, o pai deles, morreu, na verdade. Não é ele a pessoa. Esse momento aqui já quebra e já deixa óbvio que a voz por trás é esse moleque aqui, é o Crane, que eles só precisam das cenas do presente pra mostrar isso, né, ele lá agora mais velho e tal, que entrega pra gente a real identidade do padre por trás, que são os dois irmãos, eles que lideram o grupo e cresceram com isso mesmo sendo crianças na época, passando o respeito da voz por trás do vidro, como se o general ainda estivesse vivo, sem contar a verdade pro resto. Foi daí que eles começaram a mentir pras crianças que já estavam na ilha naquela época, no início, que os pais abandonaram elas. E aí a gente tem o motivo principal do porquê mentir isso. Temos algo do presente pra dar justificativa, que é a questão da Dove, né, ser filha da mulher, que acabou morrendo junto com a Madison lá antes, né, que a própria Madison tirou ela da mãe e agora ela tem que sofrer com a dor de ter perdido a mãe. Usando dessa explicação pra dar a razão da Shrike separar as crianças dos pais, pra que eles nunca tenham que ter a dor de perder um pai, nunca vai saber o que aconteceu nem nada. A motivação deles é que a dor que eles sentiram foi tão grande por perder o pai que eles não queriam que mais ninguém tivesse isso. Por isso deixaram as crianças sem pais vivendo lá. Obviamente com a motivação também, né, de tentar encontrar uma cura. Vou confessar que é uma motivação elaborada, é interessante, faz sentido, mas eu esperava algo mais épico. É tipo isso. Aqui a gente tem o jogo virando novamente pra June e Madison sendo presas novamente. Acho que é a 3ª vez que mostra que a Madison tá sendo capturada só nessa temporada. Todo episódio eles são capturados de novo. E o final que mostra que pelo menos a história foi bem construída por conta da própria Madison agora tá sem argumento, porque ela tinha um argumento pra motivar as crianças e soldados do padre a lutar contra eles, que era que eles foram separados dos pais, que tinha uma mentira. Só que o contra-argumento da Shrike, que faz a Dove virar contra e voltar pro lado do padre, faz com que a Madison agora não tenha o que falar. Volte a estaca zero sem motivações pra converter os outros. E a gente tem esse encerramento que dá uma empolgada, que é a motivação da Shrike apresentada pra poder expandir o grupo, pra aumentar. Que caso você não tenha entendido, pela fala dela no rádio, dá a entender que vão usar as criancinhas que estão preparando ali, que já tá com preparo suficiente, pra poder lutar contra esses zumbis, pra limparem o estaleiro, que justamente é o motivo do zumbi estar ali, pra proteger essas coisas importantes. E aí esse mistério, que coisas importantes tem dentro desse tanto de container? Se um segredo do padre foi revelado, que é a origem, o que é o grande segredo maior que esses containers? É esse o ponto que gera nesse episódio. No geral, né, na minha opinião, temos um episódio bom, categoria bom, não é ok igual o primeiro episódio e nem muito bom pra ótimo como o segundo, na minha opinião. A nota que eu dou pra esse é 7.5, que sim, é um episódio que explica sobre o padre, dá a origem, uma origem que faz sentido, não é um roteiro furado. Com toda sinceridade, podia ser mais interessante essa explicação deles, principalmente porque quem as pessoas que estão por trás, a Shrike já colocou o respeito, mas esse Crane aqui, pelas formas como ele é mostrado nos flashbacks, ele não aparece no presente colocando respeito. Você vê esse moleque agora no presente, você não consegue achar que ele vai fazer alguma coisa de mal, ele parece meio frouxo. Vamos ver depois, né, o que vão colocar pra ele fazer. Ainda assim, mesmo com essas sinceridades que eu tenho que trazer, é interessante pelo que vai vir pela frente, pelas
das explicações que ainda tem pra dar, que parecem ser bem mais grandiosas. Por exemplo, os containers, as questões dos zumbis, as alianças que o grupo pode ter tido nesse caminho. Essa é a minha análise, essa é minha opinião. Quero que você coloque a sua nos comentários, né? Lembrando que essa semana ainda vai ter mais vídeos, vai ter análise do trailer do episódio 4, que é um dos mais esperados. Fica ligado pra você não perder, deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nada. E no mais é isso aí, um abraço, fui!